E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review, desta vez falando de uma graphic novel, O Voo do Corvo, do francês Jean-Pierre Gibrat. E eu não sabia quando comprei esta edição aqui, esta obra, que ela é uma espécie de sequência de uma outra história em quadrinho escrita pelo mesmo autor, chamada Destino Adiado, publicada aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, e que tem a Cecily como o protagonista da história. E aqui em Voo do Corvo é a Jean, ou Jane, a irmã dela, quem assume esse papel. Mas quando eu fui atrás de Destino Adiado, infelizmente já estava esgotada na Amazon, mas ficarei de olho em outros locais para comprar também. Esta obra foi lançada lá na França em duas partes, a primeira em 2002, a segunda em 2005, e foi bastante premiada por lá. Esta aqui é a versão brasileira, lançada pela editora Pipoca e Nanquim em abril de 2023, com preço de capa de R$ 109,90, mas no momento que eu estou fazendo a gravação deste vídeo, lá na Amazon está com 57% de desconto, saindo por R$ 47,30. Bom, nós temos aqui um material em capa dura. O miolo, eu confesso para vocês que não identifiquei, é um pouquinho diferente dos materiais que eu tenho, mas a gramatura é bastante elevada e isso significa que não tem qualquer transparência, e o formato é 22 por 29 centímetros em 140 páginas. Mas antes de eu dar a minha opinião sobre a arte, os personagens e a história, fique aqui registrado o meu muito obrigado a todos os inscritos deste canal. E se você quiser participar, temos o link do nosso grupo de discussões lá do WhatsApp aqui na descrição deste vídeo. Então vamos conferir esta edição mais de perto. Bom, então do que se trata O Voo do Corvo? A ambientação aqui ocorre ou se dá no ano de 1944 na cidade de Paris. Isso significa que a região aqui está ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E já na primeira página da história nós encontramos a protagonista, que é a Jane, ou a Jane, e ela está presa, ela foi denunciada anonimamente pelo crime de contrabando, no caso é o crime de contrabando de alimentos. Entretanto, quando a polícia realizou uma batida na casa dela para averiguar essa acusação, o que eles encontraram foram armas, granadas, ou seja, ela estava participando de ações junto à resistência francesa, no caso aqui, a resistência por parte dos comunistas. Sim, a Jane, ela é uma comunista, assim como a irmã dela, que foi o protagonista na outra obra que eu citei anteriormente nesse vídeo. Por sorte dela, ela foi presa pela polícia francesa e não pelos alemães. E esse comissário aqui, ele está em dúvida sobre o que fazer com ela, se ele entrega ela para os alemães ou se a deixa ali. Tem todo um risco envolvido na decisão que ele tomará. Se ele entrega para os alemães, ele corre o risco de ser morto pela resistência. Se ele não entrega, talvez o destino dele possa ser pior. E durante tudo isso, surge aqui um ladrão que foi preso com objetos que ele havia furtado, e ele passa a dividir a cela com a Jane. E esse ladrão é o François, é um sujeito debochado, ele é sensacional. A construção deste personagem aqui é fantástica, o desenvolvimento dele ao longo da história. E eles começam já, desde um primeiro momento, a se provocarem. Afinal, ela se diz superior a ele, porque ele é um ladrão, e ele diz que os dois não são tão diferentes assim devido à ideologia que ela defende. O autor coloca aqui uns diálogos entre eles, entre o François e a Jane, que são sensacionais, tem tiradas muito boas, não só nessa parte inicial, mas também ao longo da história. E eles têm muita sorte em razão de um bombardeio norte-americano que está ocorrendo perto dali. Os oficiais, os policiais vão todos para o abrigo e eles conseguem, por meio da astúcia do François, fugir desta cela, e eles optam por utilizar uma rota por meio dos telhados, né, para fugir da polícia. E aí a Jane sofre um pequeno acidente, torce o tornozelo dela. Ele até
abandona ela após uma discussão, porém quando ele observa os documentos dela, ele decide voltar. E são esses pequenos detalhes que serão explicados lá no final desta história aqui, e é muito bem construída. Ela tem, claro, os seus pontos baixos também, quando, por exemplo, a Jane e o François eles se abrigam em um barco, né, que roda ali por Paris, que é este barco aqui, o Himalaia. Então eles recebem a ajuda do René, da esposa dele que está grávida, e também do filho menor. E a grande questão que se desenvolve aqui é que a Jane, ela precisa saber o que ocorreu com a irmã dela, a Cecil, ou Cecília, né? Podemos chamar, abrasileirar a palavra da irmã dela, Cecília, que está desaparecida, e eles presumem que ela pode ter sido presa pelos alemães. Afinal, ela também faz parte da resistência comunista que existe aqui. E assim, essa parte se torna um pouquinho mais enfadonha, cansativa. E este quadrinho, essa história, essa graphic novel, eu tenho que falar para vocês, ela não é para todo mundo, tá? Nem todas as pessoas gostarão deste tipo de leitura. Eu gosto porque é uma temática que envolve a Segunda Guerra Mundial, já pesquisei muito sobre isso. Então, quando surge uma história ambientada durante este período, obviamente eu me interesso. E aqui nós temos o Michel, que é um ex-companheiro da Jane, e ele também faz parte da resistência comunista. Eles tinham uma ligação amorosa e ela terminou com ele, e logo depois ela foi denunciada. Então, suspeitam de que ele seria a pessoa que acabou traindo e denunciando a Jane para as autoridades. Claro que o François, ele é o único ali entre todos, né, e a mulher do René também, não acreditam que o Michel teria feito isso. E, cara, essa mulher do René, ela é muito chata, ela fala demais, tem muito balão de texto quando ela está presente. Tem um outro ponto muito interessante, que ela tem uma birra com os alemães, e ela faz um negócio ali no barco deles que terá uma repercussão muito importante lá no futuro, no finalzinho da história. Então, se você for fazer a leitura deste material aqui, fique atento aos mínimos detalhes que se apresentam, porque eles têm uma ligação. O Gibran é fantástico com relação a isso, e a história começa a se encaminhar quando um soldado alemão é colocado dentro desta embarcação para que eles façam uma viagem até uma outra região da França, pegar algum material que não é dito aqui de fato que material é este. E lembrando, né, a França é ocupada, está em ocupação, porém os norte-americanos estão avançando pela França, já estão se aproximando ali, e estamos então vendo os últimos dias de uma França ocupada. Aí vem a questão, eu não mostrarei mais partes da história, porque a partir daqui já teremos muitos spoilers que, de certa forma, podem prejudicar a leitura de quem não leu ainda, né? Então vamos passar aqui para os extras, já as ilustrações finais. Temos também alguns esboços, uma arte belíssima, belíssima, belíssima. E as dúvidas que eu deixo aí para vocês descobrirem quando forem fazer a leitura é o que aconteceu de fato com a irmã da Jane, e se eles conseguirão se livrar do soldado alemão que está fazendo a viagem com eles. Então temos aqui alguns esboços de ilustrações muito legais. Aqui eu vou passar rapidinho porque tem algumas cenas que não são indicadas para todo mundo. Sensacional essa graphic novel. O autor é bem ácido nessas tiradas que ele faz, nessas provocações. E a última questão que eu deixo aqui levantar para vocês é o que acontecerá nesta relação entre a Jane e o François, porque obviamente eles acabam se envolvendo emocionalmente. Bom, vamos às notas. Como bom professor, eu gosto de mensurar quanto eu gostei ou quanto eu não gostei do que eu vi aqui. A construção dos personagens é muito boa, eu dou uma nota 8. A arte é sensacional, talvez, salvo, né, excetuando os mangás, é a melhor arte que eu vi em alguma graphic novel, rivalizando, melhor não, vamos colocar assim, está rivalizando com o Esteban Maroto em Vlad Drácula, né, que são duas graphic novels que eu li
recentemente. E a história também é muito boa, apesar de eu ter dito, né, que existem alguns momentos mais enfadonhos, principalmente enquanto eles estão viajando com o barquinho ali, o Himalaia. Mas mesmo esses momentos mais chatos, eles guardam informações, eles fazem depois uma ligação com o desenvolvimento e a finalização da história contida aqui. Então eu também dou uma nota 8,5, fechando uma média final de 8,33. É um dos melhores quadrinhos que eu li neste ano de 2023, mas não entraria ainda naquela lista que eu fiz, né, do vídeo de melhores leituras do ano. Eu fico passando a mão aqui porque essa capa ela é diferente, ela tem alguma coisa, algo na textura dela que é bastante agradável de você ficar passando a mão. Bom, enfim, se eu recomendo a leitura, eu recomendo se você gosta desta temática histórica que envolve a Segunda Guerra Mundial, pode comprar sem erro. Tenho certeza que você irá apreciar essa leitura. E nós vamos ficando por aqui. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.